Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nesse momento. Quero agradecer a oportunidade que essa casa me dá de estudar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e poder explicar essa máxima tão importante para o nosso entendimento e crescimento pessoal. O tema de hoje é Ajuda-te que o céu te ajudará. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscai e achareis. Esse estudo nos faz refletir um pouco sobre a importância das nossas ações e nossos esforços para atingirmos os nossos objetivos enquanto encarnados aqui na Terra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Num primeiro momento nós vamos entender qual é essa ajuda que o céu nos dá, porque nos faz compreender que não estamos sozinhos durante o nosso processo reencarnatório, cujo objetivo desse processo é o aprimoramento do nosso espírito. E que a generosidade divina, isto é, o cuidado de Deus com cada um dos espíritos em evolução, estabeleceu que teríamos uma imensa colaboração do plano espiritual, através do nosso anjo guardião e dos nossos espíritos protetores. No Livro dos Espíritos, as questões 489 até a 507, temos a explicação detalhada sobre essa ajuda que nós recebemos dos nossos amigos espirituais, comprometidos sempre com o nosso auxílio, mas que são incapazes de realizar por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. Então, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis, nós temos certeza que temos a ajuda do nosso lado. Só que eles não podem fazer por nós o que depende de nós fazermos. Não dá para jogar para o outro as nossas responsabilidades, nem mesmo para os espíritos amigos, né? Então, como diziam e como dizem até hoje, nós precisamos aprender a pescar e não receber o peixe pescado, limpo e assado. Que mérito, então, que nós teríamos de receber tudo pronto? Nenhum. Então, nesse processo de aprendizado, vamos muitas vezes perder as iscas, ou colocar a isca errada para determinados peixes, porém é através desses erros que vamos aprendendo e evoluindo. Sempre que nos esforçamos para melhorar, ou quando estamos numa dificuldade, numa indecisão, com certeza os anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, familiares, estarão do nosso lado, contribuindo com o auxílio e a intuição que nós precisamos. Porém, eles nunca fazem por nós o que é de nossa responsabilidade. E aí vem o questionamento, né? Qual é essa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade, né? Então, primeiro que nós temos que entender que nós vivemos fazendo escolhas. Essa é a condição primordial do nosso livre-arbítrio. Isto é, temos possibilidade de escolher o que queremos para nós, pois nós já caminhamos um pouquinho no nosso processo evolutivo e conseguimos o nosso livre-arbítrio. Essas escolhas que nós fazemos, elas geram
consequências. E nós temos que ter a responsabilidade de assumir as consequências. Então, dependendo do que escolhemos para a nossa vida, nós vamos sim assumir as consequências dessa escolha. Essa é a nossa responsabilidade. Se nós decidirmos atirar uma pedra no vidro, o que vai acontecer? O vidro vai se quebrar. E é da nossa responsabilidade arrumarmos esse vidro. Ou, pelo menos, assumirmos que nós quebramos o vidro. Então, se nós decidimos, de repente, enquanto no nosso processo estudantil, né, na nossa época de estudante, parar de estudar, nós vamos assumir as consequências dessa nossa escolha. E quais são as consequências? Dificuldade de arrumar emprego, limitação intelectual, e aí vem aquela coisa, né? Puxa vida, bem que a minha mãe falou, ela tinha razão, mas foi a nossa escolha parar de estudar. Podemos correr atrás do prejuízo? Podemos. Eu acho que é uma grande opção e uma das melhores, porque nunca é tarde, né? Mas naquele momento de adolescente, de não querer muita responsabilidade, nós optamos de uma forma errada. Mas tudo tem a volta, tudo tem conserto, né? E nesse momento dessas nossas escolhas aí um pouco desajustadas, não muito boas, né? É que os nossos espíritos protetores ficam desesperados, tentando nos intuir, porque eles sabem o que é melhor para nós. Só que a gente não escuta e vamos e fazemos o que nós escolhemos, né? Por outro lado, as consequências das nossas escolhas estão intimamente ligadas ao nosso autoconhecimento e à maturidade espiritual. Então, se eu não me conheço, se eu tenho dificuldade de entender as minhas dificuldades, os meus problemas, eu vou ter dificuldade em escolher, né? A maturidade também espiritual ajuda nisso. Então, por exemplo, uma criança, né? Uma criança de 5, 6 anos, está lá brincando no seu joguinho, ou com as suas bonecas, ou com os seus carrinhos, alguma coisa assim, e a mãe chama e fala para ela: olha, você quer ficar brincando ou você quer vir almoçar? Óbvio que ela vai querer ficar brincando. Almoçar, ter que sentar, ter que esquecer um pouquinho os seus brinquedos, é uma coisa chata para ela. Ela não tem ainda a noção da importância de parar, de se alimentar. Ela não tem ainda a noção da necessidade daquela alimentação para o seu corpo, para a sua saúde. Então, é lógico que ela vai querer ficar brincando. Então, isso também acontece com a gente. Como nós estamos ainda imaturos espiritualmente, não nos conhecemos, nós não sabemos ainda muito das nossas necessidades, muitas vezes a gente faz as escolhas erradas, né? E aí, nessa nossa caminhada, se as escolhas que nós fizermos ou que nós fizemos, né, foram boas e deram certo, nossa, nós ficamos tranquilos, o mérito é nosso, nós que escolhemos certo, né? Por outro lado, se saiu errado, nós temos que assumir esse erro como um aprendizado e não como uma coisa ruim, né? Tentar consertar, ver o que aquele erro está querendo nos ensinar, pegar uma lição desse nosso erro e continuar a nossa caminhada evolutiva, né? Só que devido à nossa
dificuldade ainda da nossa maturidade espiritual, isso não acontece. Então, quando a gente erra, é muito difícil a gente assumir o erro. E aí nós começamos a ou nos colocarmos como vítima, né? Tudo acontece comigo, o que Deus está querendo de mim nesse momento, nada dá certo na minha vida, eu sou uma infeliz, e daí a autoestima vai lá para baixo, né? Ou então, para não assumir que errou, joga o erro, culpa, ou a situação, mas eu não via outra alternativa, não tinha uma luz no final do túnel. Naquele momento era só essa opção, ou então joga a culpa no outro, né? Olha, eu conversando com a fulana, ela me falou que ela conhecia essa caminhada, que ela já tinha passado por essa dificuldade e que era por aí que eu tinha que ir. Esquecendo que nós somos individualidades, que cada um no seu momento, cada um com o seu processo evolutivo e não assume o erro, né? Então, isso demonstra a nossa imaturidade espiritual, pois em uma situação difícil, a nossa tendência é sempre essa: ou culpar o outro, ou culpar a situação, ou se colocar como vítima, ou até se acomodar. Nada dá certo para mim, e ficar na inércia. E é justamente nesse momento que nós estamos recebendo auxílio, intuição, ânimo, consolo dos nossos espíritos protetores. Só que nós estamos tão envolvidos naquela situação, naquele erro, que a gente não escuta. Nós fechamos os nossos canais com os nossos espíritos protetores, né? Mesmo quando muitas vezes nos sintonizamos ou nós somos influenciados por espíritos inferiores, o nosso espírito protetor está lá, ele não nos abandona, muitas vezes ele se afasta, mas sempre está lá torcendo por nós. Então, essa é a ajuda que nós temos do plano espiritual, mas muitas vezes, como eu já falei, os nossos ouvidos estão fechados para isso, né? Assumir as consequências das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas escolhas, é o primeiro passo para o nosso amadurecimento espiritual e assim para a nossa cura emocional também, né? Então, já entendemos qual é a ajuda do plano espiritual. E aí, a partir disso, nós vamos começar a entender a máxima de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a ajuda do céu nós já passamos, né? Já conseguimos entender. Só que a primeira palavrinha é ajuda-te. A primeira ação é nossa. O primeiro que tem que se ajudar somos nós mesmos. Dar os primeiros passos, caminhar adiante. Não adianta ficar parado esperando a solução vir do céu. A solução do céu está do nosso lado, que são os nossos espíritos protetores. Só que nós temos que nos ajudar. Então, aí me faz lembrar a historinha do Cascão, aquele personagem do Maurício de Souza, né? E que ele ia ter uma prova no dia seguinte na sua escola, e aí no primeiro quadrinho da história em quadrinhos aparece o Cascão ajoelhadinho, pedindo, rezando e pedindo a Deus que o ajude a tirar uma boa nota. Aí logo no próximo quadrinho aparece a mão de Deus puxando o Cascão pela camisa e o levando até a escrivaninha dele e diz: então estude.
faça a sua parte. Não adianta você ficar rezando, achando que Deus vai fazer você tirar uma boa nota. Então, quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. E é bem isso que acontece conosco. Nós temos que fazer a nossa, tomar atitudes, né? Então, mudar de hábitos. Isso é uma coisa importante quando você, às vezes, está naquela posição de conforto. Eu já escutei algumas amigas, nossa, queria tanto parar de fumar, só que depois do almoço, depois de uma refeição, vai lá e toma um cafezinho. Isso é estímulo. Então, é nessa mudança de hábito que nós muitas vezes conseguimos algumas coisas, né? Sair daquela mesmice, trabalhar para nos transformar, para procurar soluções para as nossas dificuldades, né? E conhecer essas dificuldades. Quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu sou teimosa mesmo. Tá bom, você descobriu que você é teimosa. E o que você está fazendo para ser menos teimosa? Ou deixar até de ser teimosa, né? Então, conhecer as suas dificuldades e reconhecer que é possível mudá-las, né? Eu sei que eu sou tão intolerante, às vezes muito ansiosa. São pontos que nós descobrimos no nosso dia a dia, ou quando algumas pessoas também nos falam, né? E que nós temos que sair daquela mesmice, mudar alguma situação e aprender a resolver essas nossas dificuldades, né? Nós somos falíveis de erros e o erro é uma bênção porque ele é sinônimo de aprendizado. Quando nós erramos, nós não erramos porque nós queremos errar. Nós erramos porque nós não sabemos fazer diferente, porque nós não conhecemos a outra forma, o acerto. Então, ninguém erra de propósito. Então, nós precisamos, sim, aprender com os nossos erros. Só tropeça quem caminha. Isso é ótimo. Se você fica parado, você não vai errar, você não vai sair do lugar, você não vai se machucar, mas também você não vai caminhar. Então, quer dizer, vamos tropeçar, sim. Óbvio que não vai ser aquela... Tem erros que podem levar a consequências graves. Não, mas aqueles erros do dia a dia, da vida, de aprendizado mesmo, né? Então, só que tem algumas vezes que tem coisas lá dentro que a gente não sabe resolver. E é nesse momento que nós precisamos pedir ajuda. E não se incomodar em pedir ajuda. Pede ajuda, colaboração, conselho para uma amiga, uma conversa, ou então um familiar. Mas eu não quero me expor para eles. Procura o atendimento fraterno de uma casa espírita. Ou então vai sim a fundo numa terapia, numa psicóloga, mas vá procurar ajuda. Nós precisamos ter fé, confiar e ficar parada? Não. Nós precisamos ter fé, confiar, agir e se movimentar. Aí sim nós vamos receber, nós vamos escutar, nós vamos intuir toda a ajuda que o céu pode nos dar, né? E isto começamos a ver possibilidades alternativas para sairmos das nossas dificuldades. Quantas pessoas que a gente vê aí sem mobilidade física, né?
defeito mesmo, ou por nascença, ou por acidente durante a encarnação, e foram a fundo, superaram as suas dificuldades por persistência, força de vontade, firmeza nos seus propósitos, e foram atrás dos objetivos, né? Não encontrando obstáculo para se ajudar. Então foram a fundo e se ajudaram e superaram tudo aquilo. O nosso Pai Criador, né? Deus, ele estabelece auxílio incessante para todas as nossas necessidades, mas ele determina que a lei do trabalho seja cumprida. Então, quer dizer, eu te ajudo, mas você tem que se ajudar, você tem que trabalhar. Tem uma passagem no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38, onde ele narra que Jesus chegou ao sepulcro onde estava Lázaro dormindo, né? E ele detalha esse sepulcro como sendo uma caverna fechada por uma grande pedra. E que quando Jesus chega, diz aquela frase que depois ficou até célebre, né? Tirai a pedra. Então, tirai a pedra, faça a sua parte e deixa que eu faço o que me cabe fazer, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, que está intimamente ligada à lei do progresso. Porque você trabalha para quê? Para progredir. Você se movimenta, você se ajuda, você cresce e caminha. Só que esse trabalho também ele é aplicado no trabalho remunerado, né? Aquele trabalho que põe em ação as nossas forças da inteligência, aquele trabalho que vai se desenvolvendo com o nosso desejo de melhorar, o nosso desejo de superar as dificuldades. E a partir do momento que o homem colocou a força da sua inteligência para funcionar, nós tivemos grandes invenções aí pela frente, nós tivemos as grandes descobertas, o aperfeiçoamento da ciência, as pesquisas que nos ajudaram muito em todos os sentidos, né? Imagine se não tivéssemos a vontade de nos melhorar. Estaríamos o quê? Sentados nesse momento, esperando a pandemia passar, se é que ela vai passar, né? A gente não sabe. Ou esperar que Deus nos ajude e que venha o milagre do céu. Pois é, nas grandes dificuldades é que encontramos os resultados, as soluções para muitos obstáculos. Pois vamos trabalhando, progredindo, nos melhorando e assim o mundo vai evoluindo em todos os sentidos. O que não podemos é ficar esperando o tempo passar. Naquele livro Encontro Marcado, né? Psicografado por Chico, tem um item, o item 59, com o título Auxílio e Esforço Próprio, né? E Emmanuel, nesse item, nos esclarece que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados. Então, não adianta ter o auxílio se você não se esforça. E ele dá 3 exemplos muito interessantes. O médico prescreve a medicação, mas para curar-te não deve ingeri-la. Quem é que tem que ingerir? É você. É o paciente que deve tomar o remédio. Então, ele diz, prescreve, ele vê o que você tem, só que não é ele que tem que se curar. Quem está doente é você. Então, é você que tem que tomar o remédio. O professor explica as lições,
No entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinos. É você quem deve estudar. É você quem tem que aprender a prestar atenção. É o caso do Cascão, né? O lavrador roga bom tempo de Deus, mas não colhe sem plantar. Então Deus dá o sol, dá a chuva, mas ele tem que plantar. Ele tem que arar a terra, ele tem que jogar a semente para depois recolher os frutos. Então, em todos os momentos, nós temos o auxílio do médico, do professor, do lavrador, mas quem tem que se mexer somos nós. Então, gente, finalizando e já agradecendo, né? Para conseguirmos utilizar todo o auxílio que o plano espiritual nos oferece, devemos estar trabalhando com o máximo das nossas forças e conhecimento, buscando o bem e a melhoria individual de todos aqueles que nos cercam. Então, quando nós nos movimentamos, quando nós trabalhamos dando tudo que nós temos de melhor, automaticamente a nossa família também melhora, a sociedade melhora, o nosso ambiente de trabalho melhora, porque nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Depende totalmente do nosso esforço, da nossa vontade e do nosso trabalho de querer se melhorar. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus.